De volta aqui com Mulher Demais. A gente vai falar hoje, nessa segunda-feira, já começando a semana, sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre depressão. Tristeza e depressão são coisas distintas, tá? E a gente precisa falar sobre esse assunto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é considerada a quarta principal causa da incapacitação. Tá? Então, aqui no estúdio, a gente recebe a médica psiquiatra, a Carolina Pinheiro. Bem-vinda, doutora Carolina. É uma alegria trazer você aqui no Mulher Demais nessa segunda-feira para a gente falar sobre um tema. Ah, mas é Dia Mundial da Depressão? Não, mas é tão comum no Brasil que a gente precisa falar sempre no Brasil e no mundo e não precisa ter data específica para a gente falar, não é isso? Com certeza. Eu comecei falando aqui o nosso papo sobre que se tristeza e depressão são coisas diferentes. É bom também ressaltar essa diferença para o telespectador. Qual a diferença entre elas? É verdade. Bom dia. Bom dia. Então, a tristeza, ela é aquele sentimento realmente de você sentir-se mais desanimado devido, geralmente, a alguma situação, a estresses que vem no dia a dia. Geralmente é mais pontual. A depressão não. A depressão é um transtorno, é algo sério que dura mais tempo. Então, a gente só considera depressão a partir de algumas semanas, 2 semanas, ou se existe uma gravidade com menos tempo. Além disso, além da tristeza, do sentimento de se sentir desanimado, da perda de interesse pelas coisas que fazia antes, então para de atividades de lazer, coisas que gostava, ela perde o interesse, mas tem também alguns outros sintomas associados, então isso acaba afetando todo o funcionamento da pessoa. Eu até trouxe um dado aqui que é uma das maiores causas de incapacitação. Muita gente afastada das questões laborais justamente por conta da depressão, que, como a doutora já falou, é muito diferente da tristeza. É preciso a gente falar também que existem tipos de depressão, porque eles dizem assim, mas fulana de tal não está acamada dentro de casa, não está em cima de uma cama, não. Existem tipos diferentes de depressão e isso também varia com o grau, né, com a intensidade, com a sintomatologia, não, doutora? Existe sim. A depressão, ela pode ser essa depressão melancólica, que realmente existe uma perda, assim, de realmente aquela pessoa que fica mais na cama, que não sai de casa, que é pior durante o dia, só atrapalha o sono, mas existe também depressões atípicas, em que a pessoa está mais agitada, está comendo mais, que a gente também tem uma ideia mais que a pessoa para de comer, mas existe a depressão que se come mais, se tem mais sonolência durante o dia. Existe a depressão ansiosa, que é cheia de características realmente de ansiedade, de frustração, tem sintomas juntos, somáticos, como palpitação, né? Falta de ar, ataques de pânico, pode vir junto da depressão. Ou seja, mexe com todo o nosso corpo, com o sistema fisiológico de maneira geral, baixa a autoestima, baixa a imunidade, mexe também com o sono. Olha, gente, é um desequilíbrio. A gente literalmente queria você dar homeostase. E a Tatiana, que mora aqui no Gás, em João Pessoa, ela quer saber o que pode levar uma pessoa à depressão. Às vezes, você tem até um gatilho, mas nem sempre ele existe, né? Isso, doutora? Verdade. A depressão é um transtorno, como a maioria na psiquiatria, a gente diz que é multifatorial a causa dele. Então, tem algum componente genético, tem genes associados, mas tem fatores ambientais que vão dando. Existe, tipo, passar por algum estresse pode levar pode ser um gatilho, como você falou, para depressão, mas o ambiente, a criação, tem uma série de outras coisas, às vezes até a gente não esperaria, mas vitaminas, por exemplo, a vitamina D já está bastante associada ao aparecimento de depressão. Ou seja, às vezes é muito fácil para a gente que está do outro lado dizer assim, mas fulana tem uma vida perfeita, né? Tem uma casa boa, tem um emprego bom. Não estou entendendo por que ela está com depressão. Então, não precisa estar com a vida toda estabilizada e dizer que isso não vai acontecer, que a depressão não vai chegar. São coisas bem distintas porque é multifatorial.
legal. E a Elaine Alves, lá de Campina Grande, ela quer saber se a síndrome de burnout, também as duas formas de falar estão certas, é um estágio que antecede a depressão. A gente sabe que a síndrome é um estresse muito grande provocado pelo excesso de trabalho. Então, você está num pique de trabalho muito grande, aquele excesso, aquele trabalho já está te fazendo mal, pode levar a uma depressão? São problemas diferentes, distintos, né? No burnout existe aquele foco nas atividades laborais. Então, passa-se a realmente perder o interesse no trabalho, mas em outras questões da vida, né, na área familiar, nas atividades de lazer, o interesse continua. Não é apatia total, Não né? é uma apatia total, mas é um estranhamento, um mal-estar com tudo que vem relacionado a um trabalho, que antes existia um prazer nele. Pode vir junto de uma depressão, pode evoluir, eu não diria, mas assim, no futuro ser uma comorbidade, porque acaba realmente influenciando outras áreas. Ou seja, não é causa e efeito. Eu tô com burnout, vou ter depressão. Não, mas como desequilibra a vida de uma maneira geral, pode te levar a uma depressão porque você está infeliz em um aspecto da vida, né? Assim, doutora? Exatamente. Já a Rafaela de Caporã, ela quer saber se uma pessoa que fica chorando ao lembrar de coisas do passado pode estar com depressão. Passado, a gente diz assim, fica muito passado, fica depressivo, fica muito no futuro, fica ansioso. Vamos ficar no presente para a gente ficar equilibrado. Tem um pouquinho essa relação de passado, vai depender muito dessa intensidade, como seria? Exato. O simples fato de pensar em coisas do passado e chorar não diagnostica, não diz que a pessoa está com depressão. Mas, se no quadro depressivo, a pessoa tem uma tendência a ficar nostálgico, remoendo e com um pensamento negativo sobre coisas do passado. Vamos dizer, então, a autoestima está baixa, então você vai relembrar fatos do passado de uma forma negativa. Nesse caso, a gente vê mais isso como um sintoma de depressão, mas não necessariamente significa que a pessoa está em depressão. A Neide disse que a mãe dela tem depressão e toma vários remédios. Só que ela tenta levar lá o grupo da melhor idade, fazer um tratamento psicológico, mas ela só quer ficar deitada, fica com raiva quando a filha fala sobre esse assunto. Ela está pedindo a nossa ajuda aqui. O que é que ela deve fazer para incentivar a mãe que está tomando a medicação para a depressão? Mas como você falou que a causa é multifatorial, a gente precisa lembrar que o tratamento também é multidisciplinar. Exatamente. Essa parte da atividade física no tratamento da depressão é comprovada cientificamente sua eficácia. Então, precisa de acrescentar uma alimentação bem feita, verificar se outras áreas da saúde estão estáveis, porque, por exemplo, algumas doenças tireoidianas ou cardiológicas, enfim, podem dar sintomas parecidos com depressão. Então, precisa de fazer um tratamento realmente multidisciplinar e verificar se ela está sendo tratada, com que regularidade. Esse tratamento, ele tem também uma psicoterapia junto, Tem né? gente que vai uma vez no psiquiatra e pega a medicação e não volta nunca mais e passa o resto da vida dizendo que tem depressão e que toma medicação. Né? Aí não faz um tratamento psicológico. Gente, tem que prestar atenção, não é só ir pegar o remédio. Tem gente que só passa lá e pega a receita, né? Não é isso não, precisa fazer um acompanhamento porque é multifatorial, multidisciplinar também, né, doutora? E é um tratamento longo. Importante a gente lembrar disso. Outra coisa que é importante a gente lembrar aqui também, que em cada faixa etária a depressão apresenta sintomas diferentes. A gente tem uma arte aqui para lembrar, porque pode acometer as crianças também. Vem para cá, doutora, pra gente ver, sintomas de depressão que variam de acordo com a idade. Crianças até 12 anos, quais são esses sintomas aqui? A gente tem alguns, né? Irritação. Nas crianças mais novas, a gente vê que aparece muito com sintomas somáticos, que a gente diz, que são mais essas dores. Então, tem muita dor nas pernas, dor na barriga, dor na cabeça, sentindo-se cansada. As crianças, elas não vão saber falar muito bem que elas são tristes, né? E aparece muito mais a questão da irritabilidade. Elas ficam
questionando não, fica aquela criança que responde ao pai, que briga demais, mais do que o normal com os irmãos. Aí os pais acham que tá de birra, que tá mal criado. Exato. E aí o comportamento é contrário, ou seja, fica nesse ciclo, né, doutora? Isso. Outra coisa muito importante é a questão da queda do rendimento escolar, porque é uma pessoa que vinha bem, vinha funcionando direitinho, e aí, quando vem com quadro de depressão, a concentração em todas as faixas etárias vai ser alterada. Na infância, a gente percebe mais porque estão lá na escola fazendo sua tarefa. Tem um acompanhamento maior. Exato. Já que na adolescência, a gente sabe que existe uma alteração hormonal, né? A gente sabe que existe todo um turbilhão de sensações, de sentimentos acontecendo, mas é preciso estar atento a esses sintomas que você traz aqui, agressividade. Exato, agressividade, alterações do apetite sempre, né? Então, nessa época, muito de ou parar de comer totalmente, fazer umas dietas malucas, mas mais por falta de vontade, né? De interesse pelo alimento, como também o contrário, uma compulsão alimentar, começa a comer de tudo. E essa parte aqui, isolamento social, a gente sabe que o adolescente é um ser que quer estar em grupo, né? Às vezes o grupo não é a família, mas quer estar pertencendo a um grupo. Amigos e tal. Então, se ele começa a se isolar, ficar mais tempo em casa, e não é no celular, mas é, tipo, sem fazer nada, aí os pais têm que ficar de olho nisso. E pensamentos suicidas, né? A depressão pode levar a pensamentos e atos suicidas. A gente vê, hoje em dia, muitos adolescentes se cortando, né? Ações automutilatórias que podem ser um indício de depressão. Tem que ficar atento. A gente tem aqui a prevalência do transtorno de crianças é um número menor, um percentual menor, em adolescentes, em adultos. Em adultos, a gente falou de alguns sintomas ali na mesa, mas a gente destaca mais um aqui. O mesmo que aparece no adolescente, aparece nos adultos com isolamento social também, né, doutora? Isso, os adultos que passam a não querer mais no trabalho ter aquela parte social, se relacionar, ou às vezes realmente tipo, vão fazer só suas obrigações mesmo. E aí perdem no fim de semana aquela diversão, passam a se isolar mais. A tristeza, né? Ou algumas alterações do humor. Então, a irritabilidade também pode estar presente aí e a grosseria, como algumas pessoas colocam e tal. Mas muito importante é a alteração do sono, realmente a insônia. Aparece na maioria dos casos a questão de não conseguir dormir ou então acordar muito cedo e não voltar o sono, e a perda de libido, né? A perda do interesse sexual, né? Sexual. E, na verdade, há um desinteresse pela vida, né? De uma maneira, pelo interesse, a gente chama de apatia mesmo, anedonia mesmo. Uma telespectadora aqui, doutora, mandou para o Mulher Demais um vídeo falando da experiência dela com depressão. Vamos assistir. Bom dia, gente. Eu me chamo Dalvaneide Silva Ferreira, tenho 36 anos e venho falar aqui sobre a depressão. Fui diagnosticada no mês de março com depressão. A médica passou os remédios, tudinho. No momento eu estava com os problemas de saúde, estava fora do peso, tudinho. Isso tudo estava me deixando para baixo. Estava sem paciência, nervosa, depressiva, chorona. Não estava conseguindo nem exercer mais o meu trabalho, que eu trabalho com quem tinha estudinho. E a médica disse que eu tinha que fazer terapia, tinha que fazer o tratamento com os medicamentos, tudinho. Só que eu fui ler os efeitos colaterais e vi que ao momento que eu fosse tomar aquilo, eu não ia ser eu, ia ser outra pessoa. Então eu decidi o quê? Decidi lutar por mim. Então minha maneira foi entrar na academia, fazer caminhada, fazer minha dieta, escutar louvores e me amar. Me amar em primeiro lugar, porque depressão não vai me vencer e nem, se você não deixar, também não vai lhe vencer. Se ame. É muito importante também a força da família, o apoio do marido, dos filhos, dos pais, dos amigos. É muito importante. Força de vontade, fé e apoio e amor. Ela deu um depoimento aí que você pode dizer assim, mas peraí, ela resolveu não tomar a medicação e encontrou outras maneiras de enfrentar a doença. Nem sempre é a melhor saída, não é, doutora? Sim. Isso quando acompanhado por um psiquiatra pode dar certo. Existe casos mais leves, alguns tipos... A história do tipo, do grau, né? Isso, do grau, que pode ser acompanhado
com psicoterapia e mudanças no estilo de vida realmente. Mas Tem casos que não, casos tem que aí só a precisa. medicação associada até essas outras práticas. Você vê o depoimento dela, eu fui fazer caminhada, fui me organizar, fui mudar os meus pensamentos, foi se movimentar. Se isolar não é nunca a melhor maneira, mesmo que esteja tomando a medicação. Inclusive do médico, né? O médico precisa de saber como que tá e para poder te ajudar. Às vezes, você resolve fazer isso tudo, você não está ciente de tudo que você pode perder com isso, né? A depressão é uma doença muito incapacitante e recorrente, assim. Então, pode levar um peso grande ao longo da vida se não for bem tratada. É isso aí, doutora Carolina. Obrigada por ter vindo aqui nesse início de semana tratar desse assunto com a gente. Boa semana para você. Vou nem dizer senhora, que é super jovem para você, viu? Obrigada. Um abraço, obrigada também. Ó, meninos, preste atenção, e meninos também. A gente nem falou aqui da questão de gênero e tal, mas preste atenção, tá? Primeiro, não julga os motivos. Ai, tem motivo, não julga. E ajuda, se você não pode ajudar com a palavra, ajuda com ação ou faz as duas coisas juntas, com ação e com palavra, tá? Isso vai dar muito mais apoio, vai servir muito mais do que você ficar imaginando quais serão os motivos, se é frescura, se não é, tá bom? Então, acho que o tema é muito sério para a gente estar dando um aqui de adivinho, dizendo o que tá certo e o que tá errado, tá? Tem a medicina e também tem as outras profissões para ajudar nessa fase.